A Universidade Federal do Rio Grande do Sul dá as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes. Informamos que este evento está sendo gravado e que a gravação será publicada posteriormente no canal da URGS TV no YouTube. Hoje, a URGS retoma um dos eventos mais importantes de seu calendário, a aula magna, que marca o início do semestre letivo. Daqui a pouco, aqui neste palco, vamos receber a professora, pesquisadora e antropóloga Rosana Pinheiro Machado, que vai ministrar uma aula sobre o tema Autoritarismo e Redes Sociais, o que sabemos e o que ainda precisamos responder. Mas antes, vamos desfrutar de uma saudação musical especialmente concebida para a aula magna de Rosana Pinheiro Machado. Nesta saudação musical, apresentam-se a cantora lírica Cíntia de Los Santos e a compositora, pianista e professora desta universidade, Catarina Domenici, ambas consagradas por sua altíssima qualidade artística e muito atuantes em nossa cena musical, local, nacional e internacional. O repertório nos conduz do mundo histórico das ruas e do cotidiano, lá fora, para a sensibilidade e a reflexão que cultivamos neste salão de atos e celebramos nesta aula magna. Ouviremos 3 obras de Catarina Domenici. Primeiro, seu arranjo para a canção Vígala, da compositora alemã de origem judaica Ilse Weber, assassinada no campo de concentração de Auschwitz. É uma canção de ninar alusiva ao sofrimento das vítimas do fascismo e da extrema-direita. A seguir, ouviremos Amazônia, a reflexão musical sobre a floresta potente e bela, que é fonte da vida e hoje padece horrores da destruição irracional, que mata o que não deve e agrava a crise ambiental e climática que atinge a todos. A Amazônia foi composta em protesto contra o Dia do Fogo, de 2019. Terceira e última obra é Marielle Presente, lançada em 2018, uma reflexão sobre as mulheres destemidas, lutadoras, seus embates e a memória de uma violência absurda praticada no Brasil, para que não esqueçamos e renovemos o ânimo para os bons combates. Senhoras e senhores, chamo ao palco Catarina Domenici e Cíntia de Los Santos. Am
auf die Welt. Vigala, Vigala, warne, der Mond ist die Laterne. Vigala, Vigala, wie ist die Welt so still? Es stört kein Laut die süße Ruhe. Schlaf, mein Kindchen, schlaf auch du. Vigala, 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 wie ist die Welt so still? Nas curvas dos rios, nas plantas sementes, nas aves, nas cobras, nos bichos, no cio, que voa no vento, que chora na chuva, que ri do rebento, que brota da terra, doadora da vida. Essa mulher, dizem que é um pulmão, por ser ela mesma a mãe natureza, é o ventre, é o seio de onde viemos. Respeite a moça, respeite a dona, respeite a menina chamada Amazônia. Respeite a moça, respeite a dona, respeite a menina chamada Amazônia. Amazônia, Amazônia. Arde, queima
queima, estala toda a selva, natureza. Corta a serra, mata a vida e o futuro. Terra arrasada, estéril, em chamas. Do verde fazem o cinza, da fumaça que cega e sufoca. A morte é um vulto cinzento que traz na sua mão uma serra, na alma um vazio profundo. Seu rosto estampa um cifrão. Quem vende a vida morreu, o ódio entranhou o coração. Queima, estala, foge bicho, foge gente. Corta a vida, vende a mata e o futuro. Terra arrasada, estéril, em chamas. Madeireiro cortou o arvoredo, fazendeiro queimou o sustento. O verde é a cor da esperança, da mata da vida sem fim. E onde queima, chora toda a selva, natureza. Corta a vida, vende a mata e o futuro. Terra arrasada, estéril, em chamas. Gente, obrigada pela presença. É óbvio que vocês não vieram por nossa causa, nós só estamos fazendo aquecimento aqui para a Rosana. É só um recado e um pedido.
O recado é que o vídeo que vocês vão ver na próxima música foi feito por uma soprano gaúcha radicada em Londres, que é a Gabriela de Lácio, que em 2018 foi eleita pela BBC uma das 100 mulheres mais influentes, porque ela criou a Fundação Doni, Women in Music, Mulheres na Música, que luta desde então pela equidade na indústria musical, né? E o pedido é o seguinte: sempre que vocês ouvirem Marielle, presente, todo mundo no presente, depois vocês vão ouvir Luciana, presente, Manuela, presente, e no final, mulheres. É nós, rapaziada, presente. Vamos lá. Juntas. Tem um ditado, principalmente para as mulheres negras, que fala: uma sobe e puxa a outra. Marielle presente na mente da gente, na luta cangalha da vida sofrida, com filhos de um capataz do teu corpo cai. Tua luta persiste, tua luta resiste. Com o dedo em riste cobramos justiça, um ato covarde, cruel e atroz, pretende calar uma voz insurgente que vive e revida na boca da gente. Marielle, Não, a mulher presente. pode dizer sim, se ela é feminista, se ela é homossexual, se ela é mãe de 3 filhos, se ela é solteira, e ser considerada um ser ativo. Marielle presente na luta da vida de toda essa gente acossada e sofrida, deu voz ao silêncio que a morte oprime. Marielle não cala, quem cala consente, quem cala consente. Com o dedo em riste cobramos justiça, um ato covarde, cruel e atroz, pretende calar uma voz insurgente que vive e revida na boca da gente. Marielle, presente. Luciana, presente. Manuela, presente. Jandira, Rosário, Maria da Penha, Jussara, Elisa, Luísa e Joana, Isaura, Iracema, Fernanda e Sofia, Vanessa, Liane, Maiara e Dilma. Mulheres, presente. Mulheres, presente. Mulheres, presente. Presente, 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 presente. Muito obrigada, Catarina e Cíntia, por essa bela apresentação. Queremos agora fazer o registro e agradecer a todas as pessoas aqui presentes, começando pela nossa comunidade universitária. Saudamos todos os estudantes e as estudantes de graduação, de pós-graduação e de educação básica da URGS. E aqui estendo o agradecimento aos discentes, representantes dos diretórios e centros acadêmicos da universidade. Saudamos também as servidoras e os servidores, docentes e técnico-administrativos que nos prestigiam, bem como os profissionais terceirizados e terceirizadas da nossa universidade. Registramos e agradecemos também a presença da reitora da URGS, professora Márcia Barbosa, do vice-reitor, professor Pedro
dos conselheiros e conselheiras dos Conselhos Superiores da URGS, CONSUM, CEP, CONCUR, dos integrantes da administração central, titulares e vices das nossas pró-reitorias, superintendências, secretarias e coordenadorias, e dos diretores, diretoras, vice-diretores e vice-diretoras das unidades acadêmicas da URGS. Também queremos registrar e agradecer a presença dos professores eméritos Horácio Dottori, Otto Carlos Kohler, Felipe Navô, Rubem Oliven e William Barbosa Gomes, e também da professora Roberta Badio, coordenadora da Comissão da Memória e da Verdade, Henrique Serra Padrós. Também registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: deputada federal Fernanda Melchiona, deputada estadual Luciana Genro, deputado estadual Matheus Gomes, a vereadora de Porto Alegre Grazi Oliveira, o vereador Giovanni Culau, a senhora Esther Grossi, ex-vereadora e ex-deputada, também presentes aqui o presidente da ADURG Sindical, Jairo Alfredo Bolter, a presidente da Atens URGS Seção Sindical, Camila Zanini, o presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, Ricardo Xavier. Também o representante da Associação dos Pós-Graduandos, da APG, Henrique Malman. A Niara de Luz, coordenadora-geral do DCE. E aqui estendo a todos e todas as representantes do movimento estudantil aqui presentes, e também a Lúcia Scalco, presidente da ONG Coletivo Morro da Cruz, e estendo a todos os representantes de movimentos sociais. Nesse momento, convidamos para subirem ao palco a reitora da URGS, professora Márcia Barbosa, e o diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da URGS, professor Francisco Marshall. Boa noite, gente. Boa noite! Que noite! Para surpresa de zero meteorologistas e cientistas climáticos, estamos enfrentando hoje, não foi complô da direita, não, foi realmente o fato de a gente estar brincando com o clima e não se preparando para isso. Nós tivemos essa chuva imensa, mas que não deixou esta plateia em casa, que fizemos um grande esforço, estamos aqui, como estamos em cada parte dessa universidade, mantendo as atividades que são possíveis manter e realmente nos esforçando para criar um centro que prepare a gente melhor para isso, e essa é a luta dessa universidade. Mas, enquanto essa universidade se prepara para essa resiliência, essa necessidade de estarmos preparados para isso, nós temos que nos preparar também para a mentira. Para a mentira que está em toda parte, a mentira que nos ataca cotidianamente. Mas, para isso, a gente tem que entender a mentira. E essa é a razão dessa aula de hoje. Nós vamos aprender de onde vem isso. Quem são estes seres? O que eles fazem, de que se alimentam, de que planeta eles vêm. Rosana tem que nos contar de que planeta vieram esses seres que nos amedrontam, ou que tentam nos amedrontar. E para aprender sobre eles e nos preparar para estarmos prontos e prontas contra esse exército que nos ataca, que nós temos o prazer de hoje ter conosco aqui
Rosana Pinheiro Machado, que eu tive o prazer de conhecer num evento no Ceará, onde se discutiam mulheres na ciência. Tão ingênua eu era naquela época, porque a única coisa que eu me preocupava era com a equidade. E agora a gente tem que se preocupar como é que nós vamos mudar o planeta para a gente sobreviver. Tá? E parte disso é entender esse exército que nos ataca. Mas, para falar e para trazer a Rosana aqui, eu passo para o Marshall, que ele é muito mais poético e muito mais interessante com as palavras do que uma física teórica. Eu adoro ouvir a Márcia, garanto que vocês também adoram ouvir essa mulher maravilhosa que temos a honra de ter como nossa reitora. Com essa vibe, né? Que nos faz ter prazer de ouvir Marielle presente no palco, desdenhando de quaisquer ameaças, porque somos livres. Livres para pensar, criar, construir, emancipados e emancipadores. E do que mais queremos, Rosana é o melhor exemplar. Porque está hoje no apogeu de uma trajetória acadêmica e profissional internacional do mais alto nível possível. A professora titular e pesquisadora no University College em Dublin e a titular de uma das mais prestigiosas bolsas que há, do Conselho Europeu de Pesquisa, bolsa que desfrutaram praticamente todos os prêmios Nobel antes de se consagrarem com esse prêmio, que talvez aguarde, né? Rosana, quem sabe. Né? Para chegar nesse ponto muito prestigioso, e hoje ser também uma influência na opinião pública, nas mídias sociais, onde é muito ouvida, tem muito prestígio, o que se construiu foi uma trajetória de sonho, trabalho, esforço, talento, aposta em sonhos que parecem insólitos ou impossíveis, que levaram aquela jovem doutoranda para o cantão da China, Márcia, sem saber chinês e sabendo pouco inglês. E de lá voltou com conhecimentos que lhe ajudaram a deslindar uma trama internacional de negócios na fronteira, com contrabandos e outras coisas. Do camelô de Porto Alegre, ela fez uma trama global, claro, com a sábia orientação desse luminar, que está entre nós, professor Rubem Oliven, né, seu orientador. Esse trabalho foi o objeto da tese de doutorado da Rosana, que ganhou os mais altos prêmios, o prêmio da Ampox e, especialmente, o prêmio de melhor tese, o grande prêmio de tese da CAPES. Com isso, ela ganhou uma bolsa de pós-doutorado que poderia desfrutar onde elegesse, e foi em Harvard. Em Harvard, ela passou um ano dourado, e lá, headhunters, olheiros de Oxford, a descobriram. Nem voltou para o pago. Foi direto de Harvard, veio aqui juntar algumas coisinhas, mas foi direto radicar-se em nada menos do que Oxford. Lá passou algumas temporadas, quando alguma desfeita que os deuses tramaram, aqueles deuses pagãos, né? Aquela deusa que lança flechas, esses, né? E voltou para o Brasil. Esteve aqui por um tempo, na Universidade Federal de Santa Maria, na USP, né? E, como muitos de nós, um pouquinho cansado do que a gente vive aqui, tendo muitas oportunidades, ofereceu o seu currículo, que foi disputado por 3 universidades da Europa. Ela escolheu a universidade que queria, em Bath, na Inglaterra. E lá formulou esse projeto, que hoje ela lidera, que construiu uma rede no sul global, envolvendo Filipinas, Índia, Brasil e outras nações que investigam os fenômenos globais de comunicação e ideologia. O quanto o uso intensivo dessas próteses provoca, assim, comportamentos, estruturas cognitivas, processos de individuação, migração de ideologias, e isso, que efeito pavoroso tem sobre as vidas e os destinos, não apenas do indivíduo, mas das nações. Ademais, a Rosana, desde cedo, quer saber não o que a elite pensante elabora para, como teses, interpretar o real, que é muito importante. Não, ela quer saber o que o povo está pensando. Por que os trabalhadores votaram naquele monstro genocida? Sem ter essa noção que nós temos de que ele é um ser absolutamente abominável, que não merece mais do que mais veemente repúdio sempre, e a cadeia que logo comemoraremos festivamente nas ruas da cidade.
com muito chopp, lá na frente da Igreja das Dores. Bom, não, ela quis saber isso e foi investigar. E aí está o caminho que a sua amiga, colega, Lúcia Scalco, ajudou a pavimentar. A presença da URGS, muito forte também, no Morro da Cruz. Ouvi que desamparo, que orfandade faz com que aquelas pessoas, sim, caiam num canto sedutor, que é um canto de sereia, que irá destroçá-los, uma ideologia que tem esse poder. Não? Então, ela foi também investigar isso. Vejam que ciência profunda ela tem, e que nos encaminha para as questões mais graves, que respondem à questão do Lenin, que fazer, né? Ou seja, como nos comportarmos nesse mundo de degradação humanística, degradação da cidade, enfim, de colapso ambiental, que vemos na nossa geração, muito antes do que esperávamos, e que é maquinado por estruturas do capital, da ideologia, da tecnologia, que conhecemos. Mas como atuamos nisso? E aí está a inspiração da Márcia, em chamar a sua nova amiga, uma mulher extraordinária, brilhante, vocês estão vendo, exceto a minha exceção intrusa aqui, uma noite das mulheres, não? Para falar conosco dos desafios da contemporaneidade nesse mundo em que informação, redes sociais, o mundo em que já vivemos digital, se torna um novo cenário de batalhas e, quem sabe, algumas vitórias. Muito bem-vinda, minha querida Rosana Pinheiro Machado. Boa noite a todas as pessoas que vieram prestigiar esse evento, particularmente hoje, com esse tempo terrível. Muito obrigada pelo esforço de estarem aqui hoje. Muito obrigada por prestigiar esse evento, estudantes, professores, funcionários e membros da comunidade. É uma alegria imensa estar aqui essa noite. Voltar ao Salão de Atos representa para mim um momento de ternura, gratidão e nostalgia. Um retorno carregado de memórias, afetos e significados. Eu brincava há pouco tempo que eu quase peguei um T6 e um D43 para chegar aqui. De tão forte que é esse momento, para retornar onde passei 10 anos da minha vida como estudante e como uma aprendiz de pesquisadora. Quero agradecer de coração à reitora Márcia Barbosa e ao vice-reitor Pedro Costa, democraticamente eleitos por essa comunidade, pelo convite generoso e pela calorosa recepção. Estendo também meu agradecimento à gentil apresentação do professor e amigo Chico Marshall, que colaborou para a concepção dessa abertura tão especial, conduzida com maestria pela compositora, pianista e professora Catarina Domenici, acompanhada da cantora lírica Cíntia de Los Santos. Aproveito esse momento para fazer uma menção muito especial à presença de duas pessoas fundamentais, tanto para a história da URGS, quanto para a minha própria trajetória. Meu orientador e hoje amigo, Rubem Olive, hoje professor emérito dessa universidade, e a querida Cledo Xerox, do famoso SP Cle. Sem sua generosidade, eu e muitos outros estudantes, milhares de estudantes do campus do Vale, talvez não tivéssemos concluído os nossos estudos. Para quem não sabe,
A CLE é famosa por vender fiado, o Xerox, antes de existir o PDF, por meses e meses, e todo mundo sempre pagou, porque sempre foi uma relação baseada na confiança. Obrigada. Saúdo também, com muito carinho, as autoridades presentes, meus ex-professores e professoras, representantes dos movimentos sociais. Agradeço imensamente aos 24 pesquisadores brilhantes, éticos e engajados de meu laboratório, parceiros nessa tarefa ingrata de estudar o autoritarismo. E agradeço profundamente a presença de meus amigos e meus familiares, em todos os que estão presentes comigo em todos os momentos dessa trajetória. Quando eu ingressei nessa universidade como caloura do curso de Ciências Sociais, em 1999, o mundo vivia uma fase de grande otimismo. Havia uma sensação, muitos de vocês devem se lembrar, que, enfim, agora vai. Naquele mesmo ano, o economista indiano e prêmio Nobel Amartya Sen publicou um artigo célebre, no qual argumentava que a democracia se tornava um valor universal. Era a primeira vez na história que nós, seres humanos, escolhíamos a democracia como um projeto de humanidade. Naquele momento, há 26 anos, conquistávamos um feito inédito: ter mais países vivendo sob ditaduras, sob regimes democráticos, do que sob ditaduras. 26 anos depois, eu retorno a essa casa e a situação, sabemos, é muito diferente. O ano que passou foi o maior ano eleitoral da história da humanidade. Bilhões de pessoas foram às urnas em mais de 70 países, mas bilhões de pessoas não votaram pela democracia. Bilhões de pessoas votaram pelo autoritarismo, o populismo e a extrema-direita. E isso considerando apenas o pleito executivo. O principal relatório internacional responsável por avaliar a saúde da democracia foi muito enfático e categórico ao dizer que estamos vivendo uma onda autocrática incontestável, a pior desde 1985. Hoje, as democracias liberais são o regime menos comum no mundo. 3 a cada 4 pessoas vivem sob autocracias. Então, a subjetividade conservadora e autoritária está ganhando corações e mentes. Ela se apresenta com força, com apelo, com promessa. E a vitória da dupla Trump-Musk é um alerta, uma indicação de que talvez estejamos apenas no início de uma fase muito sombria, uma fase diferente de tudo que já conhecemos. A promessa democrática revelou-se mais frágil do que muitos imaginavam. Como pôde desmoronar tão rapidamente, tão facilmente e tão brutalmente? Hoje, 31 de março, uma data emblemática, uma data que nos convoca a lembrar, para jamais esquecer, as atrocidades políticas cometidas nesse país. E eu sei que muitos de vocês, estudantes, professores, cidadãos atentos, se perguntam dia após dia, como é possível? Como é possível que as ditaduras e o nazismo tenham saído do único lugar que lhes pertence na história, que é debaixo da terra, e tenham deixado de ser uma vergonha? Não há uma resposta única e coerente que responda a essas questões. Dar sentido ao absurdo sempre será uma tarefa incompleta. Entender porque os seres humanos decidem intencionalmente odiar, matar a própria espécie, sempre será contraintuitivo. Ainda assim, os últimos 10 anos foram marcados por direcionamentos científicos importantes que buscam explicar a reemergência do autoritarismo de extrema-direita, de essência fascista e retórica populista. Nesse campo de estudos de extrema-direita, que principalmente se fortaleceu nos últimos 10 anos, existem diversos direcionamentos e ênfases teóricas para explicar esse fenômeno. A nacionalista, que minha colega Tatiana Vargas Maia, professora dessa casa, é um dos maiores expoentes do Brasil nessa área. A explicação colonialista, a patriarcal, a política, a que vai enfatizar a política
institucional, a que vai enfatizar o papel das elites e a explicação tecnológica das mídias sociais. Dentro desse leque imenso explicativo, não existe uma linha mais certa ou mais errada para entender a reemergência da extrema-direita. Existe apenas o lugar onde escolhemos colocar o foco do nosso microscópio, o foco das nossas lentes. Eu me situo entre os pesquisadores que direcionam suas análises para a economia. Defendo que a precarização econômica precisa estar no centro do entendimento sobre a ascensão da extrema-direita. Não é possível compreender esse fenômeno sem olhar para a precarização. Mas isso não significa subordinar raça e gênero à economia, muito pelo contrário. Quando priorizo a precarização, eu preciso entender que essa precarização tem cor, ela tem gênero e ela tem território. Como antropóloga e etnógrafa, interessada na vida das pessoas comuns, o foco do meu laboratório recai sobre o estudo da formação do que estamos chamando aqui, pelo menos para os fins dessa palestra, uma nova classe trabalhadora, e o do papel que as redes sociais e as plataformas digitais exercem nesse processo. Aqui trata-se menos de pensar as redes como manipuladoras e mais como potencializadoras da emergência de uma nova subjetividade. Sem entender, e esse é o meu ponto, o que move essa nova classe trabalhadora, a gente não consegue desatar o grande nó que amarra tantas pessoas à extrema-direita atualmente. Agora, talvez alguns de vocês estejam se perguntando, por que focar na classe trabalhadora? Se, como sabemos, são justamente os setores das elites econômicas, políticas e religiosas que arquitetam a corrosão da democracia, para manter seus privilégios ou empurrar suas crenças fundamentalistas. Quanto mais alta a renda, especialmente entre homens brancos e mais velhos, maior tende a ser a adesão à extrema-direita, em diversos países do mundo, como a gente viu agora na última eleição de Trump. Outros de vocês podem estar se perguntando por que focar na classe trabalhadora, se, como também sabemos, os grupos abaixo da linha da pobreza, ao menos no Brasil, rejeitam a extrema-direita. O problema é que, entre as elites e os grupos em extrema pobreza, com camadas médias cada vez mais enxutas, existe uma imensa massa composta por bilhões de trabalhadores no mundo todo. Trabalhadores que são pobres ou empobrecidos, mas ainda assim estão à linha da pobreza. Eles constituem a maioria da população mundial. No Brasil, são cerca de 70%. No Brasil, na Índia e nas Filipinas, nos países em que eu estudo atualmente, e tantos outros países, há vasta evidência científica de que essa nova classe trabalhadora tem se alinhado com o autoritarismo e hoje constitui o seu grande cordão de sustentação. E aqui no Brasil, a gente tem alguns exemplos de como esses setores da população se conectam com esses projetos autoritários. Em primeiro lugar, a própria cooptação populista direcionada a esses trabalhadores. Quando a gente lembra da campanha hashtag o Brasil não pode parar, que foi pensada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e direcionada a esses trabalhadores que muitas vezes trabalhavam na rua como ambulantes e que, em determinado momento, segundo o nosso monitoramento, especialmente o monitoramento do professor Fábio Malini, mostrou que essa campanha teve, inclusive, mais sucesso do que a Stay Home, que era ficar em casa, naquele momento da pandemia. E o que eu quero dizer com isso? De uma campanha direcionada desses populistas que fazem muito pouco para esses setores, mas possuem uma retórica muito afiada para falar sobre a valorização desses trabalhadores, ainda que isso só ocorra no nível do discurso e quando ocorre. Mas é interessante, quando a gente olha os dados de 8 de janeiro,
os dados liberados pelo Ministério Público, a gente percebe que a maioria de quem estava em Brasília destruindo o nosso patrimônio, tentando destruir a nossa democracia, a maioria era composta por microempreendedores. Esse é um dado facilmente encontrado pelo Ministério Público. Muito ao contrário, é claro que a gente pode discutir o bolsonarismo como um projeto de elite, pensamento com o qual eu concordo, mas estou aqui pensando, né, nessa base que estava lá, enfurecida e engajada na tentativa de golpe. Outra pesquisa que eu realizei junto com o professor Fábio Malini, com a minha grande amiga Débora Diniz, amiga e colega e coautora, a gente analisou 90 perfis de contas, não pode dizer pessoas, porque tinham alguns robôs no meio, mas o perfil de 90 mil contas que apoiaram, que estiveram no Twitter apoiando a tentativa de golpe. Quando a gente baixa a bio desses perfis, a gente encontra o mesmo perfil, microempreendedores, muitas vezes chamando de CEO ou de empresários, mas quando a gente vai lá fazer a pesquisa a fundo, qualitativa, a gente está vendo que, na verdade, a gente está falando de prestadores de serviço, de pequenos empreendedores. Bom, então, o que constitui essa nova classe trabalhadora e por que ela se alinha à extrema-direita? No livro The Rise of the Radical Right in the Global South, que escrevi com a professora desta casa, Tatiana Vargas Maia, argumentamos que, embora a extrema-direita tenha uma dimensão transnacional, sua análise precisa ser localizada, especialmente nos países colonizados. A gente não pode usar a mesma régua e a mesma lente para analisar países colonizadores e países que sofreram a violência colonial. Isso se deve essa diferença se deve a muitos fatores, que são econômicos, políticos, religiosos, mas, sobretudo, e o ponto que importa aqui para a minha fala hoje, é que existem diferentes classes trabalhadoras, ou novas classes trabalhadoras, se assim podemos falar, entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, a nova classe trabalhadora é formada por grupos decadentes, é gente que perdeu. Essa é uma ex-classe média que empobreceu, trabalhadores da indústria que ficaram sem emprego com a ascensão da China. Já nos países emergentes, como o Brasil, a Índia e as Filipinas, esses grupos são, em geral, ascendentes. São pessoas que deixaram a pobreza, que tiveram melhora do conforto material nos últimos anos e que viveram uma ascensão inacabada ao status de camadas médias. Nós podemos chamar esses grupos de classes precarizadas, nova classe média, novos consumidores, classe C, os batalhadores, aspirantes a empreendedores, com empregos cada vez mais precários e plataformizados, e vivendo em profundo endividamento. Esses estratos sentem a raiva da rotina trituradora, sentem o medo de perder o pouco que conquistaram, mas, ao mesmo tempo, e isso é crucial, e isso será grande parte da minha fala hoje, eles mantêm o sonho de autonomia, de realização e de ascensão social. Estamos falando de uma classe trabalhadora que não se vê como classe trabalhadora. Um fenômeno tão antigo quanto o próprio capitalismo. Afinal, muitos de vocês devem lembrar que Karl Marx já observava isso em textos como 18 Brumário e a ideologia alemã. Ali, ele viu o lumpenproletariado como um extrato inexoravelmente reacionário. Uma leitura, aliás, com a qual eu concordo apenas em parte. Acho que essa é uma discussão mais complexa quando a gente fala da classe trabalhadora racializada no Brasil. Mas Marx estava certo, no entanto, ao conectar a falta de solidariedade de classe a certas formas de atividade econômica. Se o fenômeno é antigo, já observado por Marx, o que ainda não sabemos é como ele está sendo transformado pelas novas tecnologias digitais, ou revolucionado pelas novas tecnologias digitais. Eu trabalho com a premissa de que a plataformação do trabalho radicaliza a direita de duas formas. Primeiro, atiçando a raiva e depois capturando o sonho de autonomia financeira. Então, minha fala hoje foca na análise desses dois fatores, a raiva e os sonhos.
Mas antes de entrar nesse assunto, eu preciso abrir um parênteses importante para falar sobre o papel da desinformação nesse processo. Acho que muitos de vocês, quando viram o título dessa fala, pensaram que eu ia falar de como sobre fake news ou de como as fake news manipulam as pessoas e corroem a democracia. Mas não é bem isso que eu vim falar. Como cientistas, precisamos ser céticos quando todo mundo está dizendo ou olhando a mesma coisa. É saudável desconfiar. Hoje virou uma grande verdade mundial, a qual poucos ousam discordar, que o maior problema da humanidade é a desinformação. Em 2024, o Fórum Econômico Mundial classificou a desinformação como o problema mais preocupante do planeta. Veja bem, o maior problema do planeta não foi a guerra, não foi o genocídio, não foi a desigualdade econômico-social. O problema é a mamadeira de piroca. Claro que eu estou ironizando, e claro que a desinformação é um problema gravíssimo. Gravíssimo porque impacta o tecido social, cria confusão nas eleições em todo o mundo, prejudica a saúde pública e atenta contra a vida das pessoas. Dentro do grande espectro da desinformação, existe um ponto especialmente alarmante: a proliferação, a naturalização do discurso de ódio. Mas é interessante observar como a desinformação vem sendo tratada como o maior problema do mundo, enquanto por organizações como o Fórum Econômico Mundial. Enquanto as causas profundas, aquelas que levam as pessoas a aderir ao redemoinho do ódio, para usar a expressão da minha querida colega Débora Diniz, as causas desse fenômeno permanecem intocáveis. Nos últimos anos, tenho lido uma quantidade imensa de projetos sobre polarização e desinformação. Os desenhos de pesquisa são complexos e misturam neurociência, ciência da computação, psicologia comportamental e ciência dos dados. Tudo para testar como as pessoas reagem quando leem certas notícias, o que elas sentem, equipamentos, diversos testes para que a gente consiga entender como que elas reagem, o que sentem, como curtem, em que velocidade curtam, em quanto tempo a atenção de uma pessoa fica com ódio numa notícia de ódio, ou quanto tempo fica numa notícia positiva, o que faz com que elas acreditem na mentira. E a gente já sabe muita coisa. A gente sabe quem financia, a gente tem bons indícios, a gente sabe como a informação mobiliza sentimentos, a gente sabe como ela insufla o ódio, e a gente sabe por onde ela circula, a gente sabe quais fóruns da Deep Web, dos gamers, são usados na Noruega, na Suécia ou no Brasil. Teorias como filtro bolha já foram bastante em voga, e câmaras de eco também. Hoje saíram de moda. Mas a gente também sabe que combater isso, que combater a desinformação, é uma tarefa absolutamente inglória. Revisões sistemáticas da literatura, que significa revisar tudo que já foi escrito sobre determinado tema exaustivamente, indicam que os avanços para desbancar a desinformação existem, mas eles são muito pequenos, eles são muito lentos ou circunscritos a casos muito específicos. É um 7-1 para a desinformação todos os dias. Então, diante de tantos esforços integrados entre organizações internacionais, governos e conselhos científicos, esforços necessários, evidentemente, por que vocês acham, por exemplo, que as respostas são tão frustrantes? Para mim, em primeiro lugar, porque sem mexer no vespeiro, que é a desigualdade econômica, estaremos sempre enxugando o gelo. Hoje, vivemos a maior concentração de riqueza da história da humanidade desde, pelo menos, a Revolução Industrial. Um único homem, um só, acumula hoje mais dinheiro e poder do que já se viu na história moderna. E essas fortunas não foram acumuladas porque esses homens são especialmente inovadores, visionários, como eles tentam, nos fazer acreditar, ou porque eles têm o tal mindset milionário, ou porque eles acordam 5 da manhã para tomar banho gelado. Essas fortunas se constroem porque existe um sistema financeiro internacional que permite a evasão fiscal de trilhões de dólares, formando elites ultra-ricas.
em apenas 20 anos, corporações norte-americanas, farmacêuticas e big techs como Apple, Google, Facebook e Microsoft transferiram $1,5 trilhão de dólares apenas para um paraíso fiscal. 1 trilhão. Segundo o pesquisador e meu colega Aidan Regan, aqueles que manipulam as leis fiscais globais têm um poder político imenso. Sabemos, estamos vendo isso, as consequências disso, como nunca. Isso permite que os ultrarricos escapem da supervisão democrática, transferindo o poder econômico dos governos eleitos para as mãos da riqueza privada. Isso se reflete imediatamente em desigualdade social, enfraquecimento do Estado, precarização da vida e empobrecimento da população. Mas, em segundo lugar, a resposta contra as chamadas fake news são frustrantes, porque mudar a visão de alguém é uma das coisas mais difíceis que existem. As pessoas acreditam no que querem, ou muitas vezes nem acreditam na mentira que repassam. Recentemente, eu estava fazendo etnografia, pesquisa com um grupo de trabalhadores de aplicativos, pessoas reais que eu conheço em entrevista, e alguém passou uma notícia de que o prefeito de Canoas estaria espancando uma mulher em situação, uma mulher num abrigo pós-enchentes. E aí foi o fact-checking, das pessoas no próprio grupo mandaram o fact-checking, desbancando a mentira, e ele começou a rir e diz, não importa. Não importa, né? A questão era a reafirmação. Outro exemplo do meu orientando Wagner da Silva Alves, meu orientando lá em Dublin, que ele estudou pessoas que seguem, que são de grupos e comunidades pró-cloroquina, e que eles sempre diziam, não importa, eles liam todos os pré-prints que hoje já foram, né, desbancados recentemente, os pré-prints, mas que fizeram um estrago imenso, e que essas pessoas muitas vezes diziam no grupo, tinha e nas redes tinha uma linguagem muito forte, pró-cloroquina, mas, ao mesmo tempo, quando conversavam um a um, diziam, eu sei, talvez não funcione, essa não é a questão é que aquele grupo é um grupo que é um grupo de comunidade. Aquele é um grupo em que eu sinto que eu pertenço. Então, as pessoas não são meras reprodutoras. Na maioria das vezes, isso é uma visão antropológica, elas são produtoras ativas da informação de sentido. Fake news reforçam valores, emoções e certezas, e é justamente esse conforto que as torna tão eficazes, que você reafirma aquilo que você já queria pensar. Estudos mostram, esses estudos são bastante sabidos, que a raiva engaja 70% a mais do que conteúdos positivos, né? Então, quando a gente manda lá o bom dia abençoado no grupo do WhatsApp, ninguém abre. Mas se tu mandar Lula ladrão, aí todo mundo abre. É na força do ódio. Notícias falsas criam comunidades afetivas de pertencimento, unidas pela falsa magia, que historicamente tem sido a cola do fascismo. Então, fechando parênteses, vocês estão pensando, ela está recém fechando parênteses. Fechando esse parênteses, minha intenção foi chamar a atenção para algo maior. A desinformação é um problema dentro de uma constelação muito mais ampla e muito mais perigosa. Falo aqui de como as grandes plataformas digitais, detentoras de parte significativa da riqueza mundial, reconfiguram a nossa sociedade. Criaram um mundo cada vez mais espelhado em sua infraestrutura tecnológica, direcionando e encapsulando nossas vidas, a nossa raiva, os nossos desejos, a nossa intimidade. Minha fala, a partir de agora, se concentra nesses dois lados da mesma moeda. As emoções negativas e reativas e as emoções positivas e ativas, que mobilizam isso que eu estou chamando de uma nova classe trabalhadora. E como as mídias sociais ativam essas emoções, funcionando, no fim das contas, como uma cola afetiva que une essas pessoas a um projeto político reacionário. Então, eu começo pela raiva. O que constituiu a formação da sociedade brasileira, isso é sabido por muitos, por todos nós, foi a marginalização histórica das classes populares. Classes produtivas, mas que sempre estiveram na informalidade e sempre foram vistas como improdutivas, à margem da proteção do Estado. Eu lembro, quando eu estava com a Lúcia fazendo etnografia na greve dos caminhoneiros, tinha um caminhoneiro em particular que gritava,
Ninguém se importa com a gente. Ninguém se importa. E ele passou a tarde inteira berrando no auge do piquete que ninguém se importa. E aí eu lembro que ele disse uma frase: o Brasil é um trem descarrilhado. É assim que nós, caminhoneiros, nos sentimos. Esse ninguém se importa é uma expressão crua de uma certa sensação de abandono e caos que transforma em ressentimento, que se transforma e que, paradoxalmente, vira pedido de intervenção militar. No antigo camelódromo da Praça 15, em Porto Alegre, onde passei 5 anos como aluna dessa universidade, fazendo pesquisa, a fala era constante: o Estado só aparece para cobrar ou para bater. É para pedir propina na fiscalização ou cacetete e humilhação. No Morro da Cruz, onde também acompanhei a Lúcia por muitos anos, a frase era repetida. E a Lúcia sempre repete isso quando a gente conversa. Político só sobe o morro em época de eleição. Claro que existem muitas exceções, e algumas dessas exceções estão aqui presentes. A polícia só chega para atirar. É a grande revolta de quem vive num país marcado pela violência estrutural e pela produção constante de marginalização. Marginalizar é, antes de tudo, produzir invisibilidade, negar a existência, e essa é a pior forma de desumanização que pode existir, é negar a existência de cidadãos. A marginalização histórica cinde o país em 2 Brasis, porque insiste em acreditar que só existe um Brasil, moderno, europeu, norte-americano, de pessoas brancas que moram em condomínios e que passeiam em shopping centers. Enquanto isso, o outro Brasil é excluído, extorquido, humilhado, abusado, torturado e morto. E sempre essas pessoas são sempre lembradas que você não é gente. O Brasil é um país cuja cidadania se divide entre quem é gente e quem ainda luta para ser gente. Nesse contexto, Estado, política, governos, políticos e até democracia são percebidos como sinônimos. Tudo farinha do mesmo saco: político, democracia, sistema. E isso é muito anterior à polarização. São percebidos como sinônimos de quê? De algo cínico, disfuncional, corrupto e violento. Para grande parte das classes populares, a sensação de abandono é a base do sentimento antipolítica. E isso, como eu mencionei, isso é muito antes da polarização. O que os populistas, extremistas e oportunistas fazem é capturar esse caldo de revolta legítima e transformar em narrativa revolta antissistema. Essa captura da raiva parece, à primeira vista, irracional. Espera-se que uma população devastada por uma crise climática e enchentes não eleja negacionistas. Mas o que acontece muitas vezes é exatamente o oposto. De novo, não é tentar buscar lógica no irracional, mas tentar compreender um pouco das bases desse processo. Os perpetradores causam a tragédia, se abstêm da reconstrução e depois se aproveitam da dor e da profunda amargura da ausência do Estado na reconstrução para alimentar o sentimento antissistema. É no auge da dor, com a ferida ainda aberta, que os extremistas crescem, e sempre foi assim na história da extrema-direita no mundo. E Porto Alegre é, infelizmente, um belo exemplo desse processo. Essa revolta contra o Estado também converge para uma política libertária, que hoje está totalmente alinhada com a extrema-direita. As pessoas querem liberdade, não ter patrão e ser livres. Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, eles desejam um homem de pulso firme. Esse pulso firme, na verdade, é um grande pulso mole, né? É deixar tudo passar, desregular tudo, liberar tudo. Quando alguém não acredita mais no Estado de Direito, na política e na democracia, o que essa pessoa deseja é ver um homem sair tuitando que está destruindo tudo. Temos hoje uma parte da classe trabalhadora que apoia a desregulamentação total. Para muitos, a melhor solução é, pelo menos não me atrapalha a trabalhar. Isso não é novo, de novo. A primeira vez que eu ouvi a frase "eu quero trabalhar, o governo não quer deixar", foi no meu trabalho de campo na fronteira Brasil-Paraguai, durante uma grande ação do governo federal contra o comércio ambulante. Depois ouvi de novo no debate sobre a regulamentação dos motoristas de aplicativo. E, mais recentemente, na campanha mentirosa de que o PIX seria taxado. O autoritário não constrói, ele destrói e se vende como alguém fora da estrutura ineficiente do Estado, ainda que provavelmente a sua riqueza e seu poder tenha vindo do Estado.
O populismo autoritário oferece uma narrativa sedutora, mentirosa, simplista, mas eficiente. Eficiente no sentido de que funciona. Veja um dos primeiros discursos de Donald Trump direcionados a esses setores, a essas classes, a nova classe trabalhadora. Ele prometeu cortar alguns milhões em programas inúteis de assistência social, pagos com dinheiro do contribuinte, e devolver 20% desse valor, que eram poucos milhões, ao cidadão americano. 20%. Esse valor é irrisório para qualquer política pública séria. Ou comparados aos bilhões de impostos burlados pela Tesla de seu amigo Elon Musk. Mas esse discurso funciona porque opera a partir da lógica da fúria do cidadão contribuinte. O populista autoritário reconforta o ego, aponta culpados e desvia a responsabilidade da raiz, que é o sistema econômico. Responsabilidade que recai, então, sobre uma vaga corrupção do sistema, ou pior, sobre outros grupos, quase sempre ou sempre mais fracos e vulneráveis. Nos países desenvolvidos, a gente sabe, esse culpado é o inimigo externo, o imigrante. Com cenas que temos assistido com muita dor e repúdio de imigrantes sendo expulsos dos Estados Unidos em condições desumanas. Em países colonizados ou países em desenvolvimento, a gente aprendeu algo pior ainda, que é odiar nós mesmos. A gente odeia a nossa própria população. A gente tem um inimigo dentro de casa, a gente tem um inimigo interno. Então, recapitulando, eu falei sobre as raízes históricas da ausência do Estado, da marginalização sistemática que cria um solo fértil para o sentimento antissistema. Agora eu quero refletir sobre como essas emoções, a raiva, o ódio, o ressentimento e o medo operam justamente no cotidiano. E eu vou insistir muito nessa palavra cotidiano, porque a gente tem investido muito em pesquisas computacionais, o que é o que eu faço também, não há nenhuma questão de valorização, de valoração, mas de que, às vezes, é importante dar um passo atrás e fazer o que a minha professora, Cláudia Fonseca, que está aqui, ensinou, a grande mestre da etnografia, sempre ensinou, de que é sentar na calçada, tomar um cafezinho, conversar com as pessoas e entender o que mobiliza essa raiva. É preciso dar alguns passos atrás, entender para os alicerces dessa raiva, entender como ela circula, não como ela circula, a gente meio que já sabe como ela circula, mas a gente precisa entender o porquê. Talvez, na ânsia de responder a problemas novos e complexos, tenhamos esquecido de metodologias simples e eficazes, e, aliás, baratas, baseadas na escuta. Nas minhas pesquisas atuais e também nas anteriores com a minha querida amiga e parceira Lúcia Scalco, evitamos focar apenas nos grupos radicalizados da extrema-direita. Estudar os perfis mais estereotipados e exacerbados, como o sujeito de verde e amarelo pedindo a cabeça do Xandão, é claro que tem valor. A gente entende o estereótipo, e o estereótipo, o tipo ideal, revela muito sobre esse perfil. Mas limita a nossa compreensão quando a gente está falando em maiorias. O fenômeno mais amplo, mais difuso, está nos eleitores não radicalizados. Pessoas comuns, de orientação política eclética, geralmente desinteressadas por política. Essas pessoas são simplesmente a maioria. E é por isso que me interessa tanto estudá-las. A gente só entende a raiva das redes se a gente olhar para fora das redes. É no cotidiano comunitário, nas trajetórias pessoais e familiares, que o ódio ganha sentido. E eu falo isso com alguma propriedade. Há muitos anos observando pesquisas, às vezes, muito complexas de como funciona e circula o ódio, mas lembrando de que boa parte do que está por trás é o sentimento que a gente chama, na economia e nas ciências sociais, como percepção da desigualdade. É como a pessoa se sente como um injustiçado ou uma injustiçada. Eu só vou dar vou fazer um breve parênteses para pensar o que é a vida de um cidadão brasileiro comum. Essa pessoa trabalha 12 horas por dia, talvez de motorista de Ubers ou como diaristas, 2 horas para ir, 2 horas para voltar no ônibus, são assaltadas na parada de ônibus, porque a gente sabe quem é que é assaltado no Brasil, é quem espera, é a população muitas vezes mais vulnerável. Essa é a parte da população que cada vez menos consegue comprar no supermercado. Grande parte dessa população brasileira tem a vida dividida entre os dias que tem botijão de gás e os dias que não tem.
O ônibus atrasa, é o novo boleto que vem, o dinheiro que ia para consertar a geladeira estragada vai ser para pagar o dentista, porque estourou uma dor de dente e a geladeira não vai ser consertada nesse momento. O endividamento, falta de crédito, desespero. As pessoas são assaltadas, essas pessoas são as maiores vítimas da violência urbana. Isso eu não estou falando de um sujeito que vota no bolsonarista, é a vida de um sujeito, uma vida cotidiana brasileira. Acho que todo mundo reconhece esse quadro. Em todos esses anos de pesquisa, entendi que as pessoas não sentem ódio por uma pessoa genérica. Existe o ódio sempre na realidade concreta vivida. A raiva ela não acontece no vácuo. As pessoas não estão com ódio do Bill Gates, necessariamente. Bill Gates é consequência disso. As pessoas têm raiva da vizinha, da prima. O Musk está muito longe, está no abstrato, mas a vizinha encostada que ganha Bolsa Família, todo dia ela passa por mim com aquela cara. As pessoas elas têm raiva de pessoas e de sentimentos e de redes concretas. E é essa rede concreta que a gente precisa entender. Da onde que vem a formação desse sentimento de injustiça, que eu não estou dizendo que é uma injustiça. Eu estou dizendo que a pessoa percebe como injustiça. Hoje, em diversos fóruns econômicos, na economia, no campo da economia que estuda a extrema-direita, um dos conceitos mais usados hoje para entender justamente percepção da desigualdade. Porque antes, por muitos anos, agora eu estou abrindo um parênteses, por muitos anos a gente acreditou, era uma regra na ciência, de que países com maiores níveis de igualdade mantinham a extrema-direita ali até os 7%, que é algo ok para uma sociedade democrática. Você está ali um grupo de 7 pessoas raivosas e isso era considerado normal dentro de uma sociedade democrática. Mas daí, quando a Noruega, a Holanda e todos os outros países começam a eleger seus quadros de extrema-direita, a ideia de que a igualdade a desigualdade ela é puramente o centro da ascensão da extrema-direita não se sustenta mais. No ano em que a Finlândia, não a Noruega, perdão, que a Finlândia elegeu diversos quadros da extrema-direita, o país mais feliz do mundo, a Argentina elegeu Milei, um dos países mais desiguais e com um nível de inflação altíssimo. Então, antes de pensar em desigualdade, a gente precisa pensar como que as pessoas percebem a desigualdade. Aí você vai entender aquele senhor da Finlândia que está olhando para o imigrante e achando que ele está transformando o seu país. Uma das coisas mais comuns em entrevistas e que se repete à exaustão é ouvir alguém pobre, mas não pobre o suficiente para receber Bolsa Família ou benefícios sociais, reclamando do Bolsa Família, das cotas do ProUni, o tal Bolsa Esmola que ajuda quem não merece. Curiosamente, todas essas pessoas algum dia tentaram ganhar esses programas. Eu sou batalhador, eu sou trabalhador, e a minha prima encostada, preguiçosa, tem tudo. É aí que começa uma cisão no mundo, é uma cisão que é econômica, política e moral, muitas vezes patriarcal em sua essência. Talvez esse homem tenha visto sua mulher ganhar autonomia, ou emancipar financeiramente, ou sua filha adolescente se tornar questionadora nos últimos anos. Onde já se viu minha filha questionar? Essa cisão inicial do mundo, que começa na raiva da prima e da vizinha, ela vai sendo recheada com elementos e notícias, de notícias falsas, memes, vídeos, que vão formando um repertório e vão dando sentido ao que se percebe inicialmente como injusto, mas que a base, a fundação, está lá no cotidiano. Aí forma esse repertório que é afetivo e moral, que explica o mundo a partir de algo que se sente como errado. E aí vai se formando um quebra-cabeça que tudo faz sentido e que vai chegar no Bill Gates, que planejou a pandemia para botar chips na gente. E assim se fomenta um caldo de radicalização, um ciclo contínuo de reafirmação. Uma reafirmação dentro de algo que é inicial. Tudo gira em torno de um único objetivo, que é encontrar razões e culpados. Assim tudo vai se fechando, né? E o grande pulo do gato das redes sociais, que é os seus modelos de negócios e a sua própria infraestrutura tecnológica, possibilitaram a emergência do que João Magalhães chama de novo regime de visibilidade algorítmica. A ideia de que, para existir como voz cívica, para se sentir gente, já que eu estou usando essa dualidade hoje, gente e não gente, ou gente e ninguém, você precisa silenciar o outro, um outro real, um outro imaginado. É nesse contexto que Magalhães fala de autoritarismo por baixo.
Então, para esmiuçar esse sistema acusatório, que sempre busca culpados, nosso time elaborou um conceito, que é a ideia de senso de merecimento precário. O senso de merecimento precário anda lado a lado com outra ideia fundamental para entender o Brasil, que é o alto valor. Eu vou voltar ao alto valor daqui um pouco. O senso de merecimento precário é uma das emoções menos compreendidas e, na minha visão, mais decisivas para explicar a adesão à extrema-direita no Brasil. O que é isso? O que é o senso de merecimento precário? É o sentimento de que eu sou superior a quem está imediatamente abaixo de mim. E aqui o imediatamente é essencial, porque estamos falando de relações, de novo, relações sociais concretas na vida cotidiana. Em todos esses anos, estudando, em mais de duas décadas estudando precariedade econômica e de trabalho, a gente foi fazendo um repertório dessa ideia de senso de merecimento precário. Vocês já devem ter entrado no Uber Black e ter visto ele reclamar que o problema dos Ubers é o Uber X. Vocês já devem ter pego um Uber X e dizer que quem estraga tudo são os entregadores. Eu já ouvi muito no camelódromo, do camelô regulamentado, que muitas vezes chamava a fiscalização para denunciar o não regulamentado, porque era ele que estragava tudo. É a pessoa na rua que mora na melhor parte do morro, na melhor rua, e acha que quem mora no beco lá em cima do morro é o vagabundo. É a diarista que, por hoje ter um perfil no Instagram e hoje se intitular Personal Cleaner, ela vai dizer que ela é melhor do que as diaristas que não são profissionalizadas. Ou que Moisés Cooper, também hoje um grande cientista que se destacando cada vez mais no mundo e que trabalha na Bélgica, meu colega, mostra nos movimentos sociais brasileiros, movimentos de esquerda, inclusive, mas que, em determinado momento, quando entram novas pessoas nos movimentos, eles vão dizer a mesma coisa. Essa nova geração não sabe nada, essa gurizada não sabe nada. E por que, então, não há consciência de classe? Né? Por que as pessoas não percebem que são todas dentro do mesmo barco? Ou, em outras palavras, está todo mundo ferrado? Não é por falta de solidariedade, muito pelo contrário. Há muita solidariedade nas classes populares. O que acontece é que o tecido social brasileiro sempre foi fragmentado. Esse sistema acusatório moral, que aponta o dedo para o outro imediatamente abaixo, não nasce do nada. Vivemos numa sociedade que estigmatiza a pobreza, associa a sujeira, a falta de moral. Se ter sua imagem associada ao que chamamos de marginal é insuportável, porque ninguém quer não pertencer à sua própria sociedade. É a pior coisa que pode existir, é a invisibilização. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas que acreditam que esse marginal existe. Afinal, todo mundo diz que existem os vagabundos, os marginais, os encostados, porque fomos assim que todos nós aprendemos a pensar. E aí o que acontece? As pessoas olham para o lado e procuram entender quem... Muitas vezes, quando essa pessoa é acusada de ser um marginal, um vagabundo, ela olha para o lado e vai dizer, não, vagabundo é ele. Vagabundo é ele. Eu não sou marginal, ele que é. Porque é uma tentativa, né, de lidar com o estigma, de se livrar do estigma, de passar adiante. Então, eu estou num contexto de pobreza e eu tiro isso para me salvar, dessa carga que é a carga de você não pertencer à sua própria sociedade. Nesse processo entra também o medo de perder o pouco que se tem. Então, quem tem pouco se agarra nesse pouco que tem para justificar a sua superioridade moral. Esse sentimento, essa tentativa de se salvar é o que chama, né, de merecimento precário. Ele também está por trás do fenômeno que meu querido colega sociólogo Gabriel Feltran chamou de militarismo por baixo. Os sonhos de tantos jovens das periferias brasileiras urbanas, inclusive aqui em Porto Alegre, que desejam entrar para a carreira militar para serem respeitados como gente, para serem temidos e jamais confundidos com bandidos. A extrema-direita joga combustível nessa faísca. Em sua retórica vazia, ela chega e diz: você tem mérito, o problema são os outros. São os pobres, os indígenas, os negros. Esses outros que supostamente estão atrapalhando o progresso, tomando o que é seu, ocupando o espaço que não merecem. E agora, me encaminhando para a última parte da minha fala, eu gostaria de falar sobre as emoções positivas. Agora eu vou falar de coisa boa.
Não, fica pior ainda. Uma das lacunas do estudo da extrema-direita hoje é o foco quase exclusivo nas emoções reativas, como o ódio, a raiva, a frustração, o medo e o ressentimento. Algo compreensível, afinal, a própria definição de extrema-direita é violência política. Mas ideologias não se sustentam só pelo ódio. Aliás, hoje há uma grande gama de novos estudos de releituras do fascismo, entendendo as emoções positivas no fascismo histórico. As ideologias não se sustentam só pelo ódio. É insustentável. A base da adesão é também o encantamento. O ódio circunscreve barreiras, afasta os que estão fora do meu círculo, então eu tenho o meu círculo, e aqui está todo mundo fora. Aqui estão os políticos corruptos, ou os marginais logo abaixo de mim. Dentro do meu círculo particularista, não universalista, a liga do fascismo é feita por emoções ativas, ou, como dizia Polanyi, por uma certa magia. Não basta entender os gatilhos da raiva, é preciso entender o outro lado da moeda. Aí muito já se falou na academia recentemente sobre o amor à família, à pátria e a Jesus. Mas sabemos menos sobre essas aspirações. No caso da nova classe trabalhadora, ao lado do senso de merecimento precário e da depreciação do outro, é a ideia de alto valor aqui é central. Alto valor, isso eu não estou falando, ainda não estou relacionando com a extrema-direita. Alto valor é a busca por dignidade e reconhecimento nessa sociedade cindida. Isso pode acontecer de duas formas. A primeira, como todo mundo que está aqui gostaria, pela força do coletivo. A gente se sente gente, pela ressignificação da identidade estigmatizada por meio da luta e da consciência social. A segunda maneira é a mais comum numa sociedade fragmentada, em que as pessoas são colocadas a se odiarem, é pela busca do reconhecimento individual. Aqui voltamos ao papel potencializador das mídias sociais. Através de sua infraestrutura tecnológica e ecossistema de poder, as redes mobilizam o alto valor como nunca antes. O antropólogo Juliano Speyer, retomando o legado da escravidão, argumenta que as redes sociais ajudam na insubordinação simbólica das classes populares. A sensação de que barreiras diminuíram nas interações online, que favorece a imaginação de novas formas de vida. As pessoas se reinventam na imaginação, deixam de ser um ninguém e começam a se sentir, enfim, gente. Quando olhamos para essa nova classe trabalhadora, ou que eu também chamo de classes aspiracionais, eu arrisco dizer que raras vezes na história as pessoas sonharam tanto. Talvez estejamos diante de um movimento semelhante ao romantismo do século XVIII, que provocou uma verdadeira revolução na capacidade de imaginar da humanidade, pelo menos ocidental. Plataformas como o Instagram, com seus influencers, forjam proximidade e intimidade. De repente, aquele carrão, aquele milhão, entra no radar de possibilidades e dos sonhos. Claro, essa classe não reinventou seus sonhos no Instagram. Isso já vinha acontecendo desde a expansão das igrejas evangélicas nos anos 90 e depois nos anos 2000, com as políticas de inclusão pelo consumo da era Lula. O que as mídias sociais fazem é levar a potência de sonhar a um outro patamar, de novo, jamais visto. Recentemente, eu e o professor Miguel Rivera, meu doutorando na Universidade de Dublin, entrevistamos um rapaz em Manila, nas Filipinas. Durante gerações e gerações, o destino da família dele era ser trabalhador da construção civil, ou, se tivessem sorte, era para ser soldado. Hoje, o mundo do empreendedorismo digital, ele só se imagina abrindo o próprio negócio. O nome do negócio é Galinha Esperta, uma lancheria para vender frango frito gostoso e barato. Muito parecido com os tantos homens que entrevistamos no Brasil, cujo destino profissional também era construção civil ou crime. Mais recentemente, trabalhar em aplicativo. Curiosamente, muitos deles sonham agora em abrir uma hamburgueria. O interlocutor sonha em abrir o dogão. Ele é motorista de aplicativo por 12 horas por dia, ele foi preso, ele entra e sai de emprego formal, ele perdeu diversos entes queridos para o crime. É claro que é brilhante que pessoas como ele possam imaginar um novo destino. Os dois problemas até que ponto essas pessoas conseguem e qual o preço da frustração, e quem é que está cooptando esses sonhos, entregando uma linguagem para essas pessoas. É aí que a extrema-direita entra em ação. Para capturar essa imaginação de futuro, que já não tem
que tem entrado e orientado nessa empreitada. E a extrema-direita faz isso de forma muito eficiente, de novo, eficiente no sentido de que funciona, e com profundidade emocional muito mais eficiente do que a simples manipulação pela desinformação. Porque ali ela toca no âmago daquilo que move quem vive uma vida marcada pela dor, que é os sonhos das pessoas. A maior descoberta científica do nosso laboratório até agora foi revelar, nomear e qualificar uma das transformações mais importantes da sociedade brasileira hoje. A migração em massa do mercado de trabalho para plataformas privadas como o Instagram. Plataformas privadas com interesses corporativos específicos e marcada pela falta de transparência algorítmica. O processo é o seguinte, e vocês vão reconhecer esse processo. O empreendedorismo digital virou uma febre no Brasil. Hoje é praticamente inviável ter um pequeno negócio sem entrar no Instagram. Mas isso é só uma pequena parte do processo. O Brasil também é o país com o maior número de influencers no mundo. Um a cada 10 brasileiros se diz influencers. Mas, mais do que alguém que tem o seu comércio e usa as redes para divulgar o seu comércio, o que é totalmente legítimo, a gente tem milhões de pessoas que geram verdadeiros exércitos no chamado renda extra no digital, vendendo para grandes e-commerce como o Shopee. O problema, até aí não teria problema nenhum. O problema é a estrutura. Esse sistema funciona como uma pirâmide extremamente rígida, disfarçada de liberdade. Você começa vendendo um produto ou serviço, mas logo é engolido pela lógica da plataforma e seus influencers, que te empurra a crescer a qualquer custo, a pagar por impulsionamento, a fazer mentorias, a vender mentorias de fórmulas de sucesso. Hoje, nosso laboratório, depois de muito sufoco, conseguimos estimar que esse mercado no Brasil hoje envolve 25% da população economicamente ativa. Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros tenta empreender ou ganhar alguma renda extra no Instagram, pagando para e trabalhando para a plataforma, em um trabalho não regulamentado pelo Estado. Isso passa completamente fora de qualquer regulamentação. Isso poderia ser só um fenômeno econômico. Rosana, qual o problema da pessoa ganhar uma grana extra no Instagram? Nenhum. O problema é que não é. Esse é um fenômeno, sobretudo, político. Para crescer, vender e expandir a banquinha, a manicure, a artesã, é preciso dominar o digital. E é nesse momento em que elas caem numa armadilha política. O ecossistema de formação de empreendedorismo digital é dominado por coach influencers. Eles detêm hegemonia plena, absoluta, sem competição nesse mercado. Eles ensinam como usar as ferramentas para burlar o algoritmo, como destravar a mentalidade da pobreza, porque, claro, o problema é mentalidade, como desenvolver o mindset milionário. E no topo estão cerca de 50 coach influencers milionários, que chegaram primeiro e ocuparam o topo dessa pirâmide. E qual o problema disso? Esse campo de influencers é homogêneo, ele produz o mesmo discurso, não tem dissonância, ele é profundamente conservador. É possível ter conservadorismo, e conservadorismo faz parte da democracia. Ultraconservadorismo, não. Esses coach influencers que dominam a formação de 25% de aspirantes a empreendedores digitais no Brasil, eles são majoritariamente casais brancos, heterossexuais, magros, fitness e cristão. A mulher aparece como maternidade como a principal credencial. E a comunidade de origem, a sua família, deixa para trás porque ela te puxa para a pobreza. É toda uma narrativa extremamente individualista. Defendem uma falsa meritocracia. Não apenas são contra a CLT, são responsáveis pela maior campanha de direitos trabalhistas já vista nesse país. Trabalhador formal é vista como um fracassado, um ninguém, um mané. Desprezam a universidade, vista como elitista e inútil. Mas, claro, vendem seus próprios cursos e morrem de orgulho quando conseguem um selo do MEC. O problema é que esse discurso tem forte apelo entre mulheres da base social, especialmente mães de baixa renda, submersas no cuidado do trabalho doméstico, em profissões historicamente subalternizadas. Analisando os influenciadores, descobrimos que 9 em cada 10 desses coaches, dessa rede maior de 612, estão alinhados com a extrema-direita e produzem discurso cotidiano sobre a extrema-direita. Ou seja, vejam bem,
quando 25% da população brasileira busca renda extra, e busca porque necessita e está desesperada, ela cai numa rede política ideológica de extrema-direita. E isso não é uma opinião, isso é fato, verificado, testado. Esse é o Brasil profundo, que pegou muita gente de surpresa nas eleições de São Paulo, com o estrondoso sucesso do candidato coach influencer. Esses influenciadores crescem no vazio do Estado, é na ausência da educação, qualificação e política pública que faz com que eles virem referência. Os brasileiros querem informação, querem oportunidade, e tiveram uma grande ampliação disso em políticas públicas que foram interrompidas por um golpe em 2016. Tiveram uma ampliação disso, mas num período histórico muito curto. Os coaches oferecem isso, ou fingem oferecer, sob o manto da acessibilidade populista. Falam a mesma língua, parecem iguais. Mas a pergunta que me move como antropóloga é: as pessoas estão comprando mesmo esse discurso conservador? Porque o fato de que esses caras estão ali tentando convencer que são ricos, ou que são mesmo, e que são lindos e ricos, e eles têm uma casa quadrada, e eles têm uma Ferrari, e tudo isso, as pessoas realmente compram esse discurso? Porque essa é a grande pergunta antropológica. A gente sair do que a gente vê na superfície das redes sociais, ou na superfície dos nomes, ou simplesmente coisas que a gente parte do princípio, e ir lá e, de novo, sentar na calçada, pegar o seu cafezinho, pegar o seu chimarrão e conversar com as pessoas. Em primeiro lugar, antes da gente pegar o cafezinho e sentar na calçada, a gente fez uma pesquisa quantitativa analisando o perfil de 1 milhão de aspirantes a empreendedores digitais. São 1 milhão de pessoas, não são contas falsas, porque foi uma antropóloga que fez, ou seja, eu fiz 1 a 1, e não foi, os cientistas da computação querem a minha cabeça. Analisando, é uma amostra muito pura de pessoas que pagam, a nossa amostra de pessoas que pagam por cursos como de coaches para crescer no Instagram, de alguma forma. Nesse perfil das pessoas que estão buscando ferramentas para crescer no digital, a gente vê já um espelhamento direto do que chamamos dessa pirâmide aspiracional. Mesmo com poucos seguidores, com menos de 1.000 seguidores, as pessoas já se apresentam como mentoras. Só que, veja bem, elas entraram na nossa base de dados porque elas estão começando a aprender a usar as ferramentas. Mas elas já porque o esquema é piramidal, então elas já se chamam de mentoras. E a palavra número 1 em nas bios desses perfis é: eu te ensino a. A pessoa está aprendendo e já está ensinando. Todos eles emulam a estética da riqueza dos grandes influencers, boa parte deles, estão todos eles. Então, muitas vezes, a gente vê alguém se dizendo como mentor, a pessoa às vezes faz uma live para vender mentorias e só tem, às vezes, alguém do nosso time assistindo a live, e a gente vê que tem backgrounds, cenários muito improvisados para emular a riqueza. Quer dizer, existe já um espelhamento numa base popular. Isso não quer dizer que esse espelhamento seja total. Aí não é. Essa é a grande parte boa da história. Na primeira análise do crescimento desses aspirantes a empreendedores, após 1 ano que a gente coletou os dados desses 1 milhão de aspirantes a empreendedores, e 1 ano depois a gente foi verificar o crescimento deles. O crescimento é nulo. Não existe crescimento de todas essas pessoas que estão pagando para crescer. A pesquisa qualitativa, agora sim, a que senta na calçada, toma cafezinho, com as pessoas comuns, mostram que existem muitas pessoas céticas, sim, mas muitas também passaram a sonhar, não só mais com o conforto da TV, da viagem para o Beto Carreiro, mas a gente tem interlocutores que fazem esses cursos e que mudaram suas posições políticas, que não votavam em Bolsonaro, que sempre rejeitaram o autoritarismo, mas que agora falam: não vou ter 1 milhão, eu vou ter 100 milhões. Já há um grande número de pessoas já com uma fala dissonante entre o que são as suas realidades e o que elas começam a sonhar. Esse sonho ele é dissonante diante da precariedade em que vive, porque causa culpa, frustração, as pessoas se autoculpando: não, eu não fiquei milionária agora porque meu mindset da riqueza eu não desenvolvi, eu não me esforcei. E começo a dobrar a aposta em fazer novos cursos e novas mentorias. Porque todo mundo me pergunta: esse sistema de pirâmide, como toda pirâmide, vai desabar? Provavelmente vai. Mas as plataformas se reinventam em modelos sempre desenhos muito mais complexos. Encontramos muitas mulheres
periféricas com os quadros dos sonhos extravagantes, que é algo que todos esses mentores ensinam, que é botar a foto da viagem que você vai fazer para a Disney, da Ferrari que você vai ter. E a gente encontrou em diversos interlocutores esses quadros dos sonhos e qual o problema de alguém querer ter uma Ferrari? Nenhum. Mas quando a gente vê uma transformação muito rápida, a gente está dizendo, bom, existe uma transformação na subjetividade, ou um indício de uma transformação na subjetividade desses grupos, que isso não era visto, principalmente pessoas como eu e os pesquisadores do meu time, que temos a perspectiva longitudinal. Todos os grupos que estudamos há pelo menos 10 anos e acompanhamos com profundidade. À primeira vista, esse ecossistema não parece político, né? Não tem fake news sobre Lula, não é sobre Lula corrupto, é sobre estilo de vida, beleza, poder e luxo. Mas quando a extrema-direita ganha intimidade, aí sim ela ganha corações e mentes. A base política se torna muito mais sólida e duradoura do que uma simples vitória eleitoral. O discurso do enriquecimento individual toca no auge do alto valor. Eu não quero ser um ninguém. Eu quero conquistar respeito, dignidade e autonomia. Nessa análise de 1 milhão de aspirantes a empreendedores digitais, em sua maioria mães de baixa renda e cristãs, ficamos surpresos com outra expressão que se repetia na bio desses perfis. Elas se definem como CEOs. São confeiteiras, boleiras, massagistas, manicures, lojistas, mulheres que se apresentam como donas do negócio, mesmo ainda em fase de formação. O que chamamos de mito de CEO reflete uma transformação profunda na base da sociedade brasileira, especialmente nessa nova classe trabalhadora, que já não sonha mais com emprego CLT. Será? Eu vou terminar depois minha fala questionando isso. Parte dela quer enriquecer, mandar, ser autônoma e rejeita o controle estatal, se revolta com ameaças como a falsa ideia de taxar o PIX. A grande pergunta é, por que o que está por trás dessa base social de pessoas que querem ser CEO? O que isso quer dizer? Eu acho que essa é a grande pergunta. E tem duas respostas e elas não se excluem. O copo meio vazio e geralmente mais distanciado é o mais fácil e também mais preconceituoso. É chamar essas pessoas de CEO de MEI e pobre de direita. Achar que se trata de uma grande vitória do paradigma Elon Musk, uma sociedade que destrói direitos, não regulamenta nada e vive do lema cada um por si. Nesse cenário, o tecnico-fascismo já não habita apenas os andares de cima, ele alcança os andares de baixo. O copo meio cheio, que é sempre onde eu prefiro olhar, é mais complexo e talvez mais generoso. O desejo de uma vida digna se expressa na busca por rótulos que tragam orgulho e autoestima. Existe o CEO do Musk, sim, mas também existe o CEO do país da marginalização. Aquele que trabalhou na chuva, na rua, no frio, como meus tantos amigos e muitos amigos camelôs que acompanhei por tantos anos. Aquele que muitos deles hoje se chamam de CEO e continuam com o mesmo negócio. Aquele que trabalhou, né, em condições precárias e que vê, muitas vezes, esse rótulo um jeito positivo de comandar a própria vida, de respeito, um rótulo positivo e dignificante num país que sempre o excluiu. E também ele quer mandar num país onde as classes populares sempre foram mandadas, ou não, as classes populares sempre foram, na verdade, insubordinadas. Então, essas pessoas querem ser respeitadas, elas querem ter conforto, elas querem ser admiradas. Isso não quer dizer que queiram ser o Elon Musk, mas talvez queiram, talvez o copo vazio, meio cheio e meio vazio, sejam complementares. Eu sempre lembro do exemplo que eu e a Lúcia, a gente comenta em todos os nossos artigos, que a nossa interlocutora, que ela era diarista, e ela, quando ela ia para o ônibus, ela sempre se arrumava muito, porque ela dizia que ninguém olhava para ela no ônibus, sempre pensavam assim, quem sempre pensar para que ela, quem é essa negra gorda? E daí ela dizia que botava um óculos Ray-Ban, genuíno, original, que ela comprava, que aquilo tinha sido o grande esforço da vida dela. E quando ela botava aquele óculos, ela disse que se sentia gente, porque as pessoas ficavam olhando para ela e falavam assim, quem é? O que essa negona pensa que ela é com esse Ray-Ban? E que ela era afrontosa, ela dizia, eu sou afrontosa. Eu entro com o meu Ray-Ban, o meu Ray-Ban original, e fico me achando maior gostosa. Aí, para mim, a questão do CEO é um pouco o óculos de rica, que a nossa amiga Carla botava, né? É um rótulo, uma maneira que você coloca e que você se sente
de uma maneira muito frágil e pouco sustentável, dignificada. Junto com o mito de CEO, tem o desejo de não ser patrão, comum entre motoristas de aplicativo. Todo mundo já ouviu isso aqui. No Brasil, se convencionou dizer que o fato que esses trabalhadores incorporaram esse desejo de não ser patrão significa que eles adotaram a racionalidade neoliberal. Isso virou um consenso científico, ou seja, teria o neoliberalismo como uma visão de mundo incorporado, o neoliberalismo por baixo. Eu e minha colega Yanara Neves, em uma publicação recente chamada As Revoltas Ambíguas, contestamos essa explicação, de que consideramos apressada e distanciada da realidade. Com base em uma ampla pesquisa em trabalhadores de aplicativos, entregadores de motos e motoristas, defendemos que o desejo de não ter patrão é, na verdade, um grito de revolta contra a subordinação. E essa característica é profundamente positiva em uma sociedade marcada pela tentativa constante de subordinar os mais pobres. O sujeito não quer ter patrão não é um fenômeno novo. Já aparecia na etnografia de Albas da Luar, na favela do Rio de Janeiro dos anos 70, e já aparecia na etnografia de família Fofoca e Honra da professora dessa casa, Cláudia Fonseca, que tanto citei hoje, na Vila do Cachorro Sentado, nos anos 80. Nunca foi neoliberalismo por baixo incorporado, sempre foi desejo de insubordinação. O problema, de novo, eu volto ao ponto, é que a extrema-direita agarra essa potência, que é ambígua, porque a subordinação pode te levar para qualquer lado, e ela puxa, ela distorce e puxa a corda para o seu lado, e transforma esse impulso em alinhamento em um projeto libertário e conservador. Em uma sociedade onde o Estado é percebido como ausente, em que todo mundo se vira no seu corre, é claro que o ideal de cada um se faz sozinho ganha força. Afinal, é isso que de fato acontece no Brasil. Boa parte da população se vira. Claro, eu não quero ser romântica aqui. De uma insubordinação legítima, escorrega-se facilmente para a negação da democracia. Porque, numa sociedade onde ninguém quer ter patrão, o risco é o desmonte de estruturas coletivas de conquista de direitos que sustentam as democracias modernas. Além disso, há um paradoxo. Nesse desejo de autonomia, há adoração a influências, a pastores e, ao mesmo tempo, o desejo de intervenção militar. Por uma lente pessimista, podemos entender essa contradição como pulsão autoritária. Por uma lente positiva, como um desejo por mais presença do Estado, por mais políticas públicas, por mais cobertura e por mais direitos. O ponto é que as sociedades são contraditórias, assim como os valores políticos são ambíguos, em grande parte da população não radicalizada. E boa parte dessa constatação é que existem mundos a serem disputados, e quem lê os meus trabalhos na mídia sabem que eu repito essa frase à exaustão. A gente precisa disputar esses mundos. Se a corda está sendo puxada para um lado, ela pode e deve ser puxada para o outro lado, valendo-se das mesmas emoções que hoje estruturam a nova classe trabalhadora. E, por fim, eu encerro com algumas considerações e depois 7 pontos, saindo do discurso acadêmico e chamando para a ação. Ainda que o cenário político seja, assim, preocupante e complexo, minha perspectiva não é derrotista. Muito pelo contrário, a minha interlocução com o debate público tem buscado resgatar a pedagogia da esperança de Paulo Freire e Bell Hooks. Ambos nos lembram de algo fundamental. Não existe transformação sem esperança. A esperança não é otimismo ingênuo. Esperança, como dizem esses dois autores, exige um diagnóstico bruto, duro e realista, e muitas vezes um diagnóstico indignado. Eu comecei essa fala dizendo que o ser humano talvez seja a única espécie que premeditadamente mata a si própria. Mas também é verdade, isso eu aprendi na Antropologia 1, em 1999, que nós somos a única espécie que a gente pode ser, a gente tem uma vantagem única, que a gente pode ser, a gente pode se reinventar, a gente pode ser o que a gente quiser, em qualquer direção, na direção de quem a gente quer ser. Democracia, para mim, é uma utopia concreta. Mas ainda temos muito a aprender sobre como conversar com as pessoas de que ela, sim, é o melhor projeto para a humanidade. Porque, sejamos claros, os modelos de democracia que tivemos até aqui têm sido falhos. Somos o país que mais mata pessoas trans no mundo. Campeões mundiais de feminicídio, aniquilamos sistematicamente as populações indígenas e negras. Diante disso, o que nos resta é continuar perguntando que democracia queremos reconstruir?
Na minha leitura, não temos outra escolha. Precisamos denunciar com coragem e clareza a desigualdade econômica e social que atravessa e estrutura nossa sociedade. Então, eu encerro com 7 pontos, menos acadêmicos, mas que eu espero que tenha algum valor para a ação pública, política e democrática. Número 1. É claro que não conceder anistia é a maior luta e mais imediata nesse momento. A busca por regular as mídias sociais também. Mas a luta hoje, uma das mais difíceis, é por corações e mentes. É disputar as maiorias. Número 2. Raiva, insubordinação, sonhos, emoções legítimas, potentes e ambíguas. É um absurdo que a extrema-direita que coopte essas emoções. É um verdadeiro absurdo. É preciso disputar a raiva legítima e o direcionamento de futuro. As massas são muito mais ambíguas e ambivalentes do que imaginamos. O sujeito de verde e amarelo, como eu falava, é um tipo ideal. Ele faz barulho, ele representa estatisticamente, mas ele não representa as massas heterogêneas dos cidadãos do nosso país. A gente precisa mobilizar a raiva contra a corrupção e o Estado ausente, as plataformas sanguessugas. É preciso transformar a insubordinação contra o patrão em um aliado, porque essa é uma pauta democrática. E é preciso mobilizar os sonhos. Se existe uma população que quer ser autônoma do próprio destino, é preciso oferecer um projeto de futuro para essas pessoas em que elas se sintam gente pelo coletivo e não pelo individualismo. É preciso disputar as redes, ocupar as redes empobrecidas, apodrecidas, criar as nossas próprias redes, mas é preciso mais, de novo, vamos dar o passo atrás, é preciso mais ainda disputar o porta a porta. Hoje, quando a gente fala dos maiores progressos que a gente tem contra a extrema-direita no mundo, no Chile, casos concretos, casos significativos, na Alemanha Oriental e no Canadá, no porta a porta. É mais trabalhoso? É. As redes sociais são importantes? São. As feministas, movimentos antirracistas, têm disputado ali, cabeça a cabeça, junto com a extrema-direita, a subjetividade das redes. É muito importante disputar as redes. Mas o porta a porta é fundamental. A gente não pode esquecer de que os melhores exemplos que a gente tem hoje de combate à extrema-direita é no olho a olho. E a gente precisa entender também que tem gente que a gente não vai disputar, que a gente vai desistir deles, né? E que eles são, até que eles virem aquela minoria 7% em tese aceitáveis numa democracia. Que eles voltem para o lugar deles silenciosos. Ponto número 4, o Brasil está se tornando mais conservador, punitivista e libertário, mas também mais feminista, antirracista, LGBTQIA+. Doa quem doer, podemos nos chamar de identitários, são as mulheres, as pessoas LGBTQIA+, e os movimentos antirracistas que hoje fazem a disputa nas redes, das comunidades e que compõem a maioria eleitoral que contém o avanço autoritário no mundo todo. De todo o cenário que descrevi até aqui, as mulheres, especialmente as mulheres negras, são as mais céticas em relação a influencers, a coach e a desinformação. Claro, elas são na base da pirâmide da precarização, são receptárias de todos os abusos da desigualdade econômica e social. Elas sabem, que não há milagre que as vão deixar ricas. 2, até agora foram as políticas públicas robustas, como Bolsa Família, que melhoraram suas vidas. Então, quando me refiro a disputar corações e mentes, que a gente comece por algo mais básico, a olhar o que essas mulheres estão dizendo e sentindo, e, quem sabe, recomeçar por aí. 5, apesar de tudo que eu disse, não é verdade que as pessoas não querem mais CLT. As pessoas aprenderam que se virar na informalidade, pode ali tirar uma grana, e elas têm relativa flexibilidade para ir almoçar em casa e ainda tirar uma soneca e depois voltar. As pessoas, elas se aprenderam a se virar. Mas não existe quem não gosta de 13º e férias. Eu não tenho 13º, eu moro na Irlanda. 13º é a melhor coisa do mundo. As pessoas não querem, não é que as pessoas não queiram CLT, as pessoas não querem empregos ruins e mal pagos. As pessoas querem empregos bons. E, de novo, eu vou usar um elemento... Eu estou terminando mesmo. É um sinal divino. As pessoas, né, elas querem empregos bons. E isso há também muita evidência de que não é que elas não querem CLT, elas não querem empregos de bosta.
6, empreendedorismo não deve ser palavrão, como é, muitas vezes, no mundo de oposição à extrema-direita. O mundo do trabalho está em plena transformação e é preciso que o empreendedorismo seja uma opção, mas é preciso de programas robustos de formação de empreendedores com outras perspectivas, focado no coletivo, no feminismo, no afroempreendedorismo. Por fim, número 7, não há milagres, há melhorias. Políticas públicas robustas fiscais, de emprego pleno decente, de redistribuição mudam vidas e mudam, sim, posições políticas. É o melhor antídoto contra o ódio, a desinformação. Eles querem destruir o Estado. Nós queremos ampliar o Estado, ampliar até o dia que nenhum cidadão seja tratado como ninguém e que todo mundo tenha a dignidade de se sentir gente. Por fim, sem anistia, muito obrigada. Agradeço a presença dessa maravilhosa mulher que veio nos falar tão bem hoje, que nos ensinou como é que nós temos que tocar esse caminho agora pela frente. E não podemos encerrar sem dizer muito obrigada por vocês e para começarmos esse movimento que inicia sem anistia, mas que tem que continuar conquistando corações e mentes na teoria da prosperidade coletiva. Obrigada.